Todo mundo tá careca de saber que Silent Hill 2 é um dos jogos mais importantes da história, e pra mim o jogo mais profundo, sem sombra de dúvida. James Sunderland recebe uma carta de sua esposa Mary, falando que ela está esperando no lugar especial deles, uma cidade chamada Silent Hill. E até aí tudo bem. O problema é que Mary morreu faz 3 anos, ou seja, como é possível que ela tenha enviado essa carta? Essa é a premissa de Silent Hill 2, e o que vai nos levar numa grande jornada dentro da cabeça e do inconsciente de James Sunderland. Nesse vídeo vamos entender um pouco mais sobre seus simbolismos, seus significados psicológicos e quem sabe descobrir que James, nosso protagonista, talvez nunca tenha saído do carro do início do jogo. Fica comigo que eu prometo que depois de assistir esse vídeo você nunca mais vai ver Silent Hill 2 do mesmo jeito. Olá, meu nome é Josué e eu sou um grande fã desse jogo, me marcou muito na época que eu joguei, porque eu nunca tinha visto um jogo assim, tão profundo, tão simbólico, então eu queria fazer muito esse vídeo. E antes de entrar no vídeo, só pra avisar, vai ter spoilers, tá? Então fiquem atentos na linha de capítulos aqui embaixo. E nesse vídeo a gente vai abordar muita coisa, mas a história especificamente de Silent Hill não é uma delas. Até porque tem muito vídeo no YouTube falando sobre a história de Silent Hill. Aqui a gente quer se focar em outra parte, que é a simbologia e a psicologia de Silent Hill 2. A gente vai começar bem do início mesmo, antes mesmo de começar o jogo, na tela inicial. Primeiro que ela é linda, essa tela de menu, mas o foco que eu quero dar aqui é na forma como o título Silent Hill 2 foi feito. As letras são todas conectadas por essas linhas, muito semelhante a teias de aranha, e aos nossos neurônios, e como eles são conectados. De cara isso já nos entrega uma simbologia. Por que o título tem esse aspecto de neurônios? O título tá desse jeito mostra a conexão da cidade com a mente dos personagens, e especificamente que talvez assim como nossa imaginação é gerada por nossos neurônios, talvez toda a jornada de James também tenha sido dentro de sua cabeça. Se isso é verdade, no final do vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma das partes mais interessantes do jogo são as descidas, que acontecem diversas vezes durante toda a gameplay. No início do jogo, quando a gente chega, a gente já é obrigado a passar por uma grande descida para chegar na cidade. Uma descida gradual, devagar, cheia de sons esquisitos, como se tivessem coisas te observando, ou criaturas, ou algo indescritível ao seu redor. Essa descida dura alguns minutos e te deixa completamente imerso. E essa descida não simboliza apenas algo físico, mas também psíquico, sendo uma descida ao inconsciente de James. E vamos lá, momento senta que lá vem a história. O que é o inconsciente? Em termos bem gerais e grosseiros, inconsciente é uma das divisões do cérebro. Nossa mente é dividida em duas partes. A primeira é o consciente, que é o que você percebe agora. Por exemplo, seu consciente está tentando entender esse vídeo agora, tá me assistindo e prestando atenção no que eu tô falando. E a segunda parte é o inconsciente, é uma parte bem mais profunda. É lá que ficam seus desejos proibidos, medos, impulsos, fantasias, tudo aquilo que um dia você quis esquecer, mas que você sabe que ainda tá lá no fundo da sua mente em algum lugar. Isso também é o que a gente chama de recalque. Senta aqui, lá vem. Não, tá bom. Recalque é basicamente um método de defesa da mente, que não quer encarar algo. E ela pega esse algo e joga do consciente para o inconsciente. É como se fosse guardar a bagunça debaixo do tapete. Mas é claro que isso tem um preço, porque nem tudo é um morango. Então, tudo que você joga do consciente para o inconsciente acaba voltando de alguma forma. E essa forma é a forma simbólica. Para curar essas memórias, essas coisas que você não quis enfrentar, não conseguiu enfrentar e foram recalcadas, jogadas para o inconsciente, é necessário encarar elas, é necessário ficar de frente com elas e explorar essa parte do inconsciente que você não conseguiu enfrentar. A descida do James, nesse primeiro momento, simboliza a descida que inicia sua jornada dentro do inconsciente. Ou seja, ele gradualmente está descendo nas suas próprias memórias, medos, e acima de tudo, descendo em direção àquilo que ele recalcou de forma mais severa possível e escondeu no mais profundo do seu inconsciente, a verdade. O percurso que James faz no início do jogo é o cruzamento da linha entre o natural e o sobrenatural, o real e o simbólico, o consciente e o inconsciente. No fim do percurso, a gente acha o nosso primeiro save. E o save em si é algo muito interessante. É um quadrado vermelho destoando de tudo que tem ao redor dele. E aqui eu acho que é algo muito genial que fizeram. O save representa as memórias do James. E representa memória tanto no sentido físico, por salvar onde você tá no jogo, na memória do computador, do videogame, etc. Como representa também a memória em si do James Sunderland. E o legal é que cada save é uma peça do quebra-cabeça das memórias de James, que será completo somente no final do jogo. São 9 quadrados vermelhos e a gente acabou de pegar o primeiro. E para provar isso, o James inclusive fala, quando ele usa o primeiro save: olhar para isso me faz me sentir como se alguém estivesse tateando dentro do meu crânio, representando como se ele estivesse acessando as memórias do inconsciente dele. Inclusive um easter egg é que quando você chega na cidade, assim que você vê aquela primeira criatura, se você for no sentido inverso, na rua inversa do que a criatura foi, a rua vai estar fechada, mas tem uma pequena abertura e uma composição de
9 blocos, onde só um tá aberto e a gente consegue enxergar o outro lado, representando as 9 peças do quebra-cabeça que a gente vai achar até o final do jogo e que a gente acabou de achar a primeira. Depois disso a gente chega no cemitério, que é algo também muito simbólico. Parece representar não somente um lugar onde pessoas foram enterradas, mas simboliza também o lugar onde James enterrou suas memórias. E lembra que a gente já cruzou a linha do inconsciente naquela descida? Ou seja, o lugar onde James enterrou suas memórias é realmente onde a gente tá, no inconsciente de James. Ele encontra a Angela, mas os outros personagens e seres eu não vou focar tanto no vídeo. Se você quiser saber mais sobre eles, eu pretendo fazer outros vídeos no canal, principalmente da área de membros, então já considere se tornar membro aí, se você quer ver esse tipo de vídeo, e ainda por cima você vai ajudar o canal, né? A falta de acesso a lugares é algo muito recorrente durante o jogo. O exemplo mais clássico disso é a névoa que permeia todo lugar, todo Silent Hill, bloqueando a vista de tudo que está ao nosso redor. Nós só podemos ver aquilo que escolhemos chegar muito perto. O que está minimamente distante se torna obscuro e perdido na névoa. E não só isso, tem muita porta trancada, assim, muita mesmo porta trancada, passagens bloqueadas, e todas elas têm esses avisos de pare ou de perigo ou coisa do tipo. Inclusive tem ruas inteiras destruídas. Esses lugares inacessíveis são partes do inconsciente do James que ele não está preparado ou simplesmente não aguentaria ver. Então o inconsciente, como uma forma de defesa, tranca e bloqueia todos esses lugares. Além disso, durante o jogo somos forçados diversas vezes a colocar a mão em buracos ou lugares considerados repugnantes. Isso demonstra que James pouco a pouco começa a colocar a mão nesse lugar mais profundo do seu inconsciente, lugares que ele acha repugnante em si. Isso fica extremamente evidente nas partes mais próximas do final do jogo. No Museu Histórico, James se depara com uma escadaria quase que infinita, lembrando um pouco o início do jogo, a primeira descida, só que essa é muito maior, é um passo muito maior. Aqui a gente vai começar a acessar uma parte muito mais profunda do inconsciente de James, uma parte mais reprimida, lugares que James escondeu tão profundamente que ficam quase inalcançáveis. E conforme a gente vai avançando, essas representações de descidas a níveis mais escondidos e proibidos vão se tornando ainda mais extremas e frequentes, como o caso dos buracos gigantes que ele simplesmente se joga, sem medo, sem nada, só na doida. Literalmente enfrentando qualquer medo para continuar sua jornada de culpa, redenção ou punição. Uma das personagens mais intrigantes com certeza é a Maria, uma mulher idêntica à esposa morta de James, porém com aspectos físicos e personalidade bastante diferentes. Ela inclusive tem uma DLC só dela, a única do jogo, chamada Born from a Wish, e tem muita coisa sobre ela, então seria necessário um vídeo inteiro só sobre o simbolismo dela. E eu quero fazer no futuro, aqui ou na área de membro. Algo interessante é que uma mulher que exerce um trabalho meio assim, diferenciado, assim, meio exclusivo, vocês entenderam, né? E igual a ela, tá no banheiro do posto onde James aparece no início do jogo, em um pôster esse inclusive sobre o lugar lá das companheiras, o Heaven's Night. A figura de Maria surge desse pôster como uma ideia que James internaliza inconscientemente e depois é manifestada como um símbolo que conecta seus desejos, sua esposa e uma figura abstrata e ideal de como ela poderia ser. Todo o tema da Maria é um pouco mais complexo que isso, até porque a Maria meio que existe independentemente do James e tal. O próprio Pyramid Head vem do quadro que James viu lá no Museu Histórico Society, e ele guardou aquilo inconscientemente. Quando o James quer um juiz, quer que apareça um juiz para condenar ele ou punir ele, quem aparece é essa figura inconsciente que ele tinha do Pyramid Head. Após James descobrir a verdade sobre ele ter feito a partida de Mary, ele finalmente entende o simbolismo do inconsciente e enfrenta os seus juízes. O primeiro pela morte de sua esposa e o segundo pela morte de Ed, 2 juízes por 2 mortes que James cometeu. Ambos não são derrotados, mas eles próprios se derrotam. Afinal, eles eram manifestações de James, e a autoderrota deles mostra a mudança dentro de James. Ele não precisa mais de juízes, agora ele é o próprio juiz. Nós somos o próprio juiz de James. A prova disso é que quando ele sai desse lugar, ele começa a ouvir o passado, suas conversas com Mary, permitindo o jogador refletir sobre as ações de James. E depois disso a gente chega no final definitivo, e aqui o simbolismo grita totalmente que falta sair da tela. Lembra que até agora tudo que fizemos foi descer, até James encontrar a verdade no fundo do seu inconsciente? Então, após finalmente enfrentar a verdade e encontrar ela, e mudar, tornando-se seu próprio juiz, ele finalmente começa sua jornada de volta pra cima, subindo ao consciente.
Mas para isso, antes ele precisa enfrentar a idealização, a mulher ideal que ele criou com suas fantasias. Para que James aceite a realidade, é preciso encará-la como ela é, não como ele quer que seja, com a figura ideal de uma mulher que ele viu e associa com a esposa dele lá num banheiro sujo. Então acontece a batalha final entre James e Maria, entre o real e o ideal. Ao derrotar ela, somos levados a diferentes finais. Finais esses que dependem do julgamento de cada um de nós. James recebe punição ou redenção? Ou ele permanece no mundo da fantasia? Eu não sei, mas e você? O que você pensa sobre o que James fez? Essa é a pergunta que Silent Hill 2 faz. E respondendo à pergunta que eu tinha deixado em aberto, existe uma significativa chance de que James sequer saiu do carro durante todo o jogo, já que sua jornada foi para o inconsciente. E inclusive no final do jogo, In Water, ele aparece no carro como se nada tivesse acontecido, como se ele nunca tivesse saído de lá. Sendo que o carro foi deixado muito longe dele, ele passou por muita coisa que inclusive não tinha volta. Enfim, existe uma grande chance de que tudo que ele tenha vivido foi no inconsciente dele. Mas claro, isso é uma coisa bem mais profunda e que a gente teria que debater mais. Então deixa aí nos comentários o que você acha. Foi tudo na mente dele? Ou ele realmente foi pra Silent Hill e coisas estranhas aconteceram lá? Vamos conversar. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e comentar pra fortalecer o canal e mostrar pra mais pessoas. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Você ajudou demais esse canal. Até a próxima, galera.